Então vamos lá, parou de novo. Foi, agora foi. Sabemos que concluímos se acalmamos o manifestante, ouvimos com interesse fraterno, procuramos compreender sua história ou sua necessidade, argumentamos com a ideia da imortalidade, né? Isso aí que são os passos que a gente sabe se a gente concluiu bem o diálogo. Explicamos sobre as leis divinas e do universo, se falamos de esperança, se asseguramos o amparo e a proteção dos bons espíritos, se oramos com o comunicante, se necessário. Posso orar com o comunicante? Pode, se for necessário, mas não todos os diálogos. Você começa a ver que está difícil, você fala para o irmão, então vamos orar. Não, vamos fazer uma oração com ele se for necessário naquele momento, né? E se você orou por ele, durante o atendimento ou após o atendimento, a hora que ele foi embora, eu costumo sempre falar assim, graças a Deus, que Deus te abençoe, te acompanhe, que você possa encontrar tudo aquilo que você precisa encontrar, fazer uma oração por ele. Os atendimentos, gente, são únicos, tá? Não é uma esteira de atendimento. Cada atendimento é um atendimento. Termina bem o atendimento, espera o médium abrir os olhos, pergunta para o médium, você está bem? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. Pronto, né? Aí vai com calma para o outro atendimento, tá? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Se o comunicante não quis falar, não quis abrir a boca, explicar para ele que o tempo se esgotou, não é falta de fraternidade fazer isso? Não, gente. Tem disciplina, lembra? Os atendimentos têm horário, tem tudo certinho para a gente fazer, né? Explicar que existem outros irmãos que precisam ser atendidos, pedir que os socorristas da reunião possam acompanhá-lo, né? Se for permitido, retornar em outra possibilidade. Tem um livro chamado Memórias e Confissões, a saga de um espírito convertido. É do Emanuel Cristiano, com o Pietro Augustus. Conta a história de um espírito que foi atendido lá no Centro Espírita Allan Kardec por 5 anos, todas as semanas. Ele levou 5 anos para conseguir ser auxiliado. Então a gente não pode ter a intenção de que em 15 minutos a gente converte um espírito que tem milênios de história, né? Então ele levou 5 anos para poder entender o que estava acontecendo e conseguir ser ajudado. Se o comunicante não quer ouvir o dialogador, rogue a espiritualidade o seu afastamento, não é falta de caridade também. Peça ao médium que se desconcentre, se necessário aplique um passe no médium, se necessário. Uma coisa importante, aqui é falando sobre a reunião mediúnica. O dirigente, geralmente assim, na estrutura da reunião que eu fui acostumado lá no Centro Espírita Allan Kardec, e que é bem parecido com o que a gente faz aqui no Luz também, você dá um anúncio para o médium, né, que olha, encerrou os trabalhos. Pode fazer o anúncio médium a médium, pode fazer o anúncio geral, mas você anuncia que o trabalho está se encerrando, que os últimos atendimentos estão sendo feitos e que é para eles vibrarem e orarem pelo atendimento. Na quarta-feira eu dei esse anúncio lá no Centro Espírita Allan Kardec, eu sou o dirigente da reunião. Acabei de dar um anúncio, o médium ergueu a mão. Eu cheguei do lado e perguntei, pois não? Eu falei assim, tem um espírito que precisa ser atendido. Qual a decisão que eu tomei? Como dialogador, não foi como dirigente essa decisão. Eu falei para o médium, olha, vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a presença dele, mas fale para ele que o atendimento acabou, que ele vai ser atendido numa próxima oportunidade. Por quê, gente? Disciplina é disciplina. Tem horário. O dirigente falou que encerrou o trabalho, não importa que venha um atendimento, mas não é falta de caridade, João? Não. E se for a equipe espiritual testando se a gente está levando a sério a disciplina? E se for um irmãozinho que está tentando desconcentrar aquela reunião naquele momento? Você vai passar mais 10 minutos só porque... Não, disciplina. E a espiritualidade nos ajuda nisso. Os amigos espirituais querem que a gente tenha essa disciplina. Mesma coisa com disciplina de horário e término de trabalho. É para começar às 7h30, é para começar às 8 horas? É 7h30, é 8 horas. Não é 8h05. A gente tem que estar preparado aqui.
Devo chegar no horário? Não, devo chegar antes. Porque tem um momento que eu vou ficar de trabalho, nem que seja 5 minutos, que eu vou ficar me equilibrando para o trabalho acontecer. Termina 9 horas, termina 9 horas. Né? Então a gente vai fazer esse tipo de controle para disciplina. Aí o tempo da reunião mediúnica vai variar, mas o geral que é feito normalmente são 30 minutos de estudo, 45 a 60 minutos de trabalho, né? Mas geralmente é 45 minutos, que é o tempo necessário para atender os irmãos, né? Geralmente 2 atendimentos, se for simultâneo, se for um de cada vez, depende. Por quê, gente? Se a gente ficar trabalhando 2 horas e meia, 3 horas, cadê o desgaste do médico? Né? Tem o desgaste do médico que tem que ser pensado. Será que a espiritualidade, né, preparou um trabalho tão grande? Como que está? Então a gente organiza com o que for mais tranquilo para a gente realizar. Mas importante, disciplina é disciplina, horário é horário, a gente tem que agir dessa forma, o irmãozinho tem que saber disso também. Não é falta de caridade, a gente pedir para ele ser atendido num outro momento, numa outra reunião. Tá bom? Muito bem. Ao finalizar, agradecer aos mentores pela presença e ajuda, aos espíritos amigos saudar e agradecer, se necessário, ajudar no despertamento do médium. Que é o que eu falei, pergunto se o médium não conseguir finalizar a manifestação, pede para abrir os olhos, né? Abre os olhos, está tudo bem? Para ele poder retornar à manifestação, né? Isso ajuda também. Tudo bem aqui sobre o encerramento? O encerramento foi tranquilo. O que conta mesmo, né, que o momento mais crucial é o começo e o andamento do diálogo. Lembrando, são coisas que eu trouxe, que são boas práticas, estão no livro da Terezinha, estão nos outros demais livros que a gente citou, mas são, cada um vai trabalhando de uma forma e vai entendendo o melhor caminho. Mas sempre levar amor, caridade, lógica, né, conversar com o espírito usando a lógica, fazer ele enxergar a lógica. Então, sempre a gente agir dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Eu trouxe agora os exemplos dos diálogos, tá? São 12 exemplos. Eu vou trazer cada um das frases, né, mais importantes, e eu queria que a gente discutisse, que vocês falassem que caminho que vocês tomariam. Então, se quiser vir alguém aqui na frente, eu vou ver depois quem quiser. Tem até o microfone já aqui, ó. Você leva lá também? Ótimo. Então vamos lá. Primeiro exemplo de diálogo. Caso 1. Minha mãe me disse para não falar com estranhos. Atendimento com uma criança. Eu costumo brincar que eu falo o seguinte: me dá 10 obsessores por reunião, mas não me dá uma criança. É tão difícil criança, gente. Eu acho, tá? Tem gente que tem uma facilidade tremenda. Eu acho difícil conversar com criança, entrar no mundo dela, né? Porque você tem que agir como você conversa com uma criança no dia a dia. Ele está naquele momento criança. Ele não é uma criança, ele é um espírito já formado. Mas ele está naquele momento criança, provavelmente entre uma encarnação e outra, né, que ele precisa de ajuda. Já aconteceu? Minha mãe me disse para não falar com estranhos. Quem queria aqui dar um exemplo de como conduziria? O que vocês falariam para essa criança nesse momento? Quem quer falar? O Jean leva o microfone aí para vocês, para eu poder... Eu já caminhei essa semana aqui para a semana inteira, né? E aí, gente? O que vocês me dizem? Quem que está dialogando todo dia aí, toda semana, está lá na labuta aí, como é que é? Quem quer me dar um... Então, gente, para ser sem vergonha, vai. Estamos em espíritas aqui, poxa vida. Tentar? Então vamos lá. Leva lá. Vamos ver qual seria a ideia da nossa irmã. Como é seu nome? Desculpa. Celina. A Celina. Uma vez eu atendi uma criança, né? E eu comecei a falar com ela como se eu fosse a tia, porque a gente usa muito na escola isso, né? Eu sou sua tia, vou conversar com você, ver se você está sentindo alguma coisa, alguma dor. Você não estava com a tia que cuida das crianças aí? Ah, mas eu vim conversar com você. Mas você não quer então voltar lá com a tia, brincar com as crianças, tem tantas coisas boas lá para vocês brincarem? Você precisa falar alguma coisa para mim?
Não, eu tenho muita saudade da mamãe, do papai, mas agora você não vai conseguir conversar com eles. Então, o melhor seria você voltar lá com a tia, que ela deve estar nervosa, esperando que você vá até ela, e para aproveitar o dia e brincar bastante. Mais tarde, você conversa lá com a tia, ela vai te dar mais informações. Foi uma coisa que eu achei no momento para falar. Foi muito bom, na minha opinião. O que vocês acharam? Foi bom, né? Palmas. Uma boa saída. Por quê, gente? Adianta falar de evangelho com a criança? Adianta falar, não, pode falar comigo sim, eu estou aqui para te ouvir. Adianta? Não adianta. Adianta explicar para ela, olha, você desencarnou. Não, não adianta. Então você vai falar com ela como você fala com uma criança, né? Se você quiser até perguntar a idade dela, você pode até perguntar, não é interessante, mas se quiser para poder se situar melhor, pode, né? Para você entender. Então, você não vai forçar a criança a falar, não, pode falar. Você vai falar assim, olha, não tem ninguém aqui que você estava junto, né? A tia não estava com você. Você está vendo outras crianças por aqui? Porque a espiritualidade é maravilhosa, né? Ela ajuda a gente e tal. Então, você está vendo algumas crianças aqui? É verdade, eu tenho então. Aí quando ela fala que viu outras crianças, até alivia, né? Você vai, graças a Deus, ela viu. Então você age de uma forma como é uma criança mesmo, né? Então tem que ter tranquilidade e tem que ter empatia com a criança, né? Você tem que mostrar para ela empatia, tranquilidade. Às vezes teve um caso, até citado aqui no livro da dona Terezinha. A criança fala assim para o dialogador: você não vai me ajudar a pegar o Ted? Quem que é o Ted? O Ted é meu ursinho, ele caiu no buraco. Ai meu Deus, se eu fosse o dialogador eu ia falar, meu Deus, o que eu faço agora? Então o dialogador foi conduzindo, perguntando se não tinha alguém perto, se não tinha alguém que ele estava vendo. Aí por fim acabou aparecendo alguém que tirou o Ted do buraco. Então isso ajuda bastante. Então você não vai falar para ela, olha, vai tirar. Você não sabe se vai sair de lá o Ted. Você vai trabalhando, a espiritualidade vai te ajudando, né? Então não ficar nervoso, não ficar ansioso, controlar e ajudar, né? Falar com a criança na linguagem dela. Obrigado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver o segundo caso? Olha o segundo caso. Eu vou poder ver minha família? Quem se arrisca? Vai lá, João. Aí nesse caso o espírito já foi esclarecido, né? Já sabe que desencarnou. Então, para que ele fazer essa pergunta aí, nós temos que falar para ele que ele tem que seguir com a equipe espiritual que ele já está conseguindo enxergar, perceber, que ele vai ter condições sim de ter contato, de ver futuramente, né? Porque ele vai ter que passar por um processo ainda de recuperação, né? Aí na espiritualidade, conforme ele foi esclarecido, e que uma das formas, né, que os familiares dele, através do sonho, do sono, né, eles possam ser trazidos pelos amigos espirituais até eles. Isso é uma forma de que eles possam se acalmar mais e aceitar mais essa ajuda, esse auxílio, né? É uma forma deles se adaptarem já, começar a se adaptar à nova realidade. Muito bem. Seria isso, né? Concordam? Sim, né? Muito bom. Obrigado, João. Palmas para o João, gente. Muito bom. Realmente, porque se o espírito, como o João colocou, se ele está nessa situação aqui, é porque ele já sabe o que aconteceu, né? Está dando microfonia aqui, peraí. Passar para cá, fechou? Ele sabe já o que aconteceu. A gente vai poder mentir para ele? Não. A gente vai falar o que o João falou. Olha, no momento não é possível, mas você pode se preparar com a equipe espiritual, você pode aprender, você pode estudar. Quando você estiver bem, equilibrado, pode ser que pelo sono você consiga encontrar com eles, né? Agora, uma outra coisa que eu adicionaria: já pensou se você vai desequilibrado do jeito que você está ver sua família, o que você vai causar neles?
né? Pode levar isso, você pode falar para ele isso, ou então, se a sua família tiver alguém lá desequilibrado, você vai ficar mal também, né? Uma vez eu falei isso para o Espírito, minha mãe está chorando muito. Eu falei, então, né? Eu falei, é exatamente isso. Então, cuidado, né? Você não vai, quando for o momento certo, a gente vai, a gente não, né? A espiritualidade vai ajudar para que você possa vê-los. Muito bom. Então, por enquanto a gente está no modo fácil, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa desse aqui? Da família? Alguém já pegou uma situação parecida dessa? Sim? Lá, já pegou já? Do nosso trabalho lá, né? Que alguém mais quer falar? Quer dar mais algum exemplo? Se alguém tiver algum exemplo parecido também, pode falar, tá, gente? A ideia nossa aqui é a gente discutir. Esse momento aqui é para trocar a figurinha, tá? Para a gente discutir e falar o que cada um faria em cada situação. Tudo bem? Vamos para o caso 3? Então quer dizer que o pastor me enganou? Quem quer ir para essa? Começou a dificultar, o pessoal não quer, né? Quem quer ir nessa? Quem quer falar sobre essa? Por favor. Creio que eu falaria para ele que não, o pastor não te enganou. Ele te falou aquilo que ele acreditava, aquilo que ele conhecia. Não é? Então, o conhecimento dele foi passado a você de acordo com a crença dele. Hoje você percebe que não é bem aquilo que ele lhe disse, que existe algo além do conhecimento dele, não é? E que você, aos poucos, será esclarecido e terá o verdadeiro conhecimento do como que você está neste momento, e que a vida não termina, né, apenas na carne, ela continua. Muito bom. Quem gostou? Concorda? E detalhe, fala nessa calma da Ana Paula, tem que ser. É nessa calma, é verdade, é nessa calma que a gente tem que falar para ele, né? Porque ele está num momento de desequilíbrio, ele está, né, se sentindo enganado, com essa inflexão, né, de calma, de amor, para ele poder sentir que que ele está sendo acolhido. Então realmente fala para ele, olha, o pastor não te enganou, ele falou que ele conhecia, né? Dentro do que ele entendia, ele te falou a verdade, né? Só que existem coisas que até a gente mesmo pode não conhecer ainda, né? Você tem a oportunidade agora de saber, de você conhecer, de você entender. Então você vai levar para ele. Nunca entrar no embate, nunca criar, por exemplo, dúvida sobre a religião dele, de forma nenhuma, né? Ou então falar, não, enganou. Olha, eu sinto muito, mas o pastor foi... Não, né? O respeito. E lembrando, ponto importantíssimo, nas reuniões, a equipe espiritual prepara trabalhadores de acordo com a religião. Quantas e quantas vezes já atendemos irmãos evangélicos em que aparece o pastor no final para falar, olha, vem cá que eu vou te explicar melhor. Vem cá que você precisa entender melhor. Que aí ele vê o pastor e fica melhor para ele. Leva lá para o Marcelo, Jean, por favor. Não, mas para poder sair na gravação. Nós tivemos essa semana um irmão que chegou e ele queria falar com o pastor. Não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com o pastor. E o pastor da casa se apareceu para ele. Nós falamos do pastor Jonas. Aí ele viu o pastor Jonas, estava vestido de azul. E ele já começou a me explicar. Aí ele acabou sendo encaminhado. Então o pastor da equipe espiritual do trabalho se manifestou e auxiliou. É maravilhosa a espiritualidade, gente. É uma coisa assim que a gente fica emocionado. Fala, João. E como você disse já anteriormente, esse pastor, o Jonas, ele se apresentou em várias reuniões, totalmente revoltado com a casa, que isso não era certo, que era para fazer e tal. E acho que foi umas 10 vezes que ele veio. Pulou algumas semanas assim, mas
E hoje ele faz parte da equipe espiritual da casa para ser dessa forma aí. Auxiliar esses irmãos. Auxiliar. E numa das comunicações que ele fez para a gente, ele disse que ele está estudando, se preparando, que ele vai futuramente reencarnar novamente, né? Lógico, vai reencarnar, e vai ser numa família espírita. Olha só, interessante. Que é para ajudar. Que ele não vai ficar, vai ficar um tempinho. Está ajudando, depois. Lógico que depois vai vir um outro substituto. Ah, sim, sempre tem. Mas é importante, olha que interessante a espiritualidade, como ela ajuda a gente, é só a gente ter confiança. Eles fazem isso com padres também. Uma vez eu fiz um atendimento, o Espírito falou assim para mim, depois de um tempo conversando com ele, ele falou assim: olha, eu só vou sair daqui se vier um anjo me pegar. Eu falei, meu Deus, que exigente, cara, como é que eu vou arrumar um anjo, né? Eu falei para a espiritualidade, né? Olha, puxa, me ajuda e tal. Aí ele falou assim: cara, você não acredita o que eu estou vendo. Eu falei, o que você está vendo? Tem um anjo aqui. Eu falei, graças a Deus. E realmente apareceu um espírito para ele que ele viu, não que era um anjo, né? Ele viu como se fosse um anjo, devia ser um espírito iluminado, que auxiliou, o espírito da equipe que auxiliou. Aí ele falou, agora eu vou com ele. Eu falei, vai sim com ele que vai dar tudo certo, graças a Deus. Então assim, dá um alívio quando ele fala que não, eu consegui. Você fala, nossa, graças a Deus. Você se alivia junto com ele, né? Você dá aquele, ufa, que bom, né? Então, é importante. Então, nunca nós devemos falar da religião, causar qualquer tipo de dano na crença da pessoa. Ah, mas ele está ali, está vendo, não importa que ele está vendo. Vai chegar a hora dele que ele vai entender melhor, ele vai conseguir entender a realidade, né? E fazer o trabalho que tem que ser feito. Muito bem, obrigado, viu, gente? Muito bom. Vamos para o quarto? Caso 4. Eu posso deixar uma carta para minha mãe? Eu explico tudo certinho o que aconteceu comigo. Já teve a pergunta parecida já no começo, né? E aí, quem quer falar essa? Ixi, está ficando difícil, o pessoal não está querendo falar. Tem até a piadinha, né? Que fala depois, quando quem morrer primeiro vem contar, né? Quer falar? Não? Só. Quem quer falar? A moça ali levantou. Ergueu quem? Ah lá, por favor. Como é seu nome? A Esmeralda. 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 Eu acho que seria a mesma resposta, né, da primeira, que agora não é hora, né, que você vai conseguir fazer isso num outro momento. Eu acho que seria mais ou menos parecido. Ser sincero com ele, né? Falar, este não é o objetivo da casa, não é o objetivo do trabalho, né? A gente entende a sua agonia. Importante falar isso. A gente entende que você quer deixar a sua família bem, né? Mas aí tem um outro porém. Você imagina se ele psicografa uma cartinha, dá endereço, dá tudo. Você bate palma na casa da pessoa e fala, viu, tem uma mensagem do fulano. Complicado. Como que a pessoa vai receber isso? A gente não sabe. Se são pessoas evangélicas. Se são evangélicos, se são católicos, se são ateus. É difícil. Né? Ou se não acreditam em nada, de forma nenhuma. É um cuidado, então a gente tem que explicar isso para ele. Mesmo que ele fale, não, mas eu tenho certeza, fala, olha, né? Explicar direitinho para ele a situação, com muito amor, com muito carinho, e falar a mesma coisa. Você vai ter um momento que você vai poder, né, dar a resposta. É que isso, para uma cartinha dessa, para nós espíritas, né, é uma bênção, né? É um presente. É. Mas nem todo mundo acredita, nem está preparado, né? E também a questão do objetivo da casa. Ah, mas o Chico fazia. O Chico, com todo o conhecimento e capacidade dele, também era o trabalho que ele realizava, né? Então depende da casa, a gente faz esse trabalho ou não. Já esclarecidos, exatamente. O irmão largue a mão lá no fundo, Jean, por favor. Diz o seu nome e fala pra gente. Meu nome é Márcio. Na verdade, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Já aconteceu de uma reunião, né, dessas, apareceu um espírito, conhecia alguém que estava na sala, pediu um favor desse? Eu nunca passei por uma situação dessa, mas já ouvi relatos de que sim, era um espírito conhecido de alguém e deixou a mensagem verbal para esse alguém. E nesse caso, o que é feito? O que seria indicado fazer?
Se a pessoa que está na reunião está preparada para ter acesso a essa informação, ok, né? Mas quando há o diálogo só com o Espírito, ele fala, chama o fulano que eu tenho um recado para ele, a indicação é não chamar. Falar para ele passar o recado. E por que acontece? A gente não sabe se a pessoa, mesmo sendo espírita na reunião mediúnica, está preparada para receber a mensagem, né? Então tem que ter esse cuidado. Ela ergueu a mão ali, por favor. João, Oi. Aconteceu na nossa reunião, algumas reuniões antes do Natal. Certo. Mateus, eu era conversadora com o Mateus, e aí veio um garoto que ele tinha desencarnado, e ele estava pedindo para o Mateus dar o recado para a mãe dele. O Mateus conhecia a mãe dele. O Mateus falou para mim, eu conheço. Depois, né, que passou, ele falou, eu conheço, eu sei quem é, eu vou lá na casa dela. Mas ele deu até o endereço, o menino, aonde morava e tudo mais. O Mateus conhecia. Se conhece, se sabe que vai ter recepção, que não vai causar desequilíbrio, que não vai causar problema, até tudo bem, né? Mas deixar bem claro para a pessoa, olha, não é esse o objetivo do trabalho, aconteceu, é uma bênção que você está recebendo, mas não, porque a pessoa não pode achar que isso é uma coisa normal, né? Toda hora acontece, porque já aconteceu com vocês, eu estava conversando com o pessoal antes disso, a pessoa fala, você vai na casa espírita, você não traz uma mensagem do meu pai? Não é assim que acontece? Não é? A pessoa não sabe, então imagina que se você realmente trouxer, aí vai, né, perder o objetivo, então cuidado com isso também, por isso que a reunião é fechada, é privativa, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente faz, tudo bem? Edgar aqui, só para... Agora eu vou fazer o Jean andar, tá vendo? Fazer exercício. Não vai precisar caminhar amanhã. Bater a meta diária. Vai bater a meta diária. Oi, Edgar. Esse exemplo também serviu para uma situação que a pessoa queria agradecer uma outra pessoa que estava na reunião e falou, você dá esse recado para ele que eu só quero agradecer por isso, tal. E encerrou. Só que a pessoa estava na reunião, no mesmo dia. Uhum. Não, eu passei essa mensagem. É aquela coisa, se a gente conhece, sabe que não vai causar desequilíbrio para a pessoa, que a pessoa é uma pessoa que vai entender tranquilamente, a gente pode, né? Dentro da reunião mediúnica, lembrando o que acontece na reunião, fica na reunião, né? Então não há problema, vai de acordo com a forma do trabalho, com o entendimento do trabalhador e tudo mais. Vocês perceberam qual que é a essência, né? É a gente entender a situação, né? Entender com lógica, com razão, né? Ver se aquilo faz sentido e aí realizar o que precisa. Tudo bem? Tranquilo? A gente aplaudiu a Esmeralda? Não, né? Então vamos aplaudir. Tudo bem. Caso 5. Se você for falar de Deus comigo, eu vou embora. Já aconteceu isso com alguém? Quem quer falar? Qual resposta daria? Quem quer falar para a gente? Pode falar, gente, não precisa ter medo, não. Não tem certo, errado, tem um jeito de cada um. Eu vou escolher, hein? Aí vai ser pior. Quem quer falar para a gente? Eu vou escolher. Vai sobrar para o Nilton. Estava camuflado no cantinho. Estou aqui me encolhendo. Eu estou me encolhendo todo, o cara me acha. Meu Deus do céu. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou falar bem pausado do jeito que é ela lá para você me elogiar também, tá? Tá bom. Bom, primeiro é o seguinte, é a religião dele, né? A gente não sabe qual que é a religião dele. Ou se é ateu. Isso é um ponto, ou é ateu, né? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora para a gente poder colocar na mente dele o que é certo e o que é errado. O ir embora, eu acho que não é o momento, né? Aí você já está dialogando, já está conversando com ele. A oportunidade que está sendo dada para você é uma oportunidade única. E a gente falar de alguma coisa ou de Deus naquele momento para ele vai ser uma coisa até
provocar ele cada vez mais. Então, o que nós temos que fazer é realmente não comentar de Deus. É a gente procurar falar o que é certo, o que é errado, né? Aí fala uma série de coisas, lei de causa e efeito, eu não sei a história dele toda, né? Mas o importante é isso. É a gente não provocá-lo, porque se ele já tá tipo, te ameaçando, que se você falar de Deus ele vai embora, por que você vai cutucar? Não adianta. Você vai continuar, então, né? Você tem que sair pela tangente. Olha, é isso, é aquilo, né? O melhor para você, a oportunidade que está sendo dada para você. Faça uma reflexão sobre tudo que está sendo dado a você neste momento e tentar desvencilhar ele para, no futuro, depois vai falar de Deus e de Jesus. De Jesus, com certeza. Muito bom. Palma, gente. O caminho que o Newton falou exatamente. Se falar de Deus vai ser um problema, não insiste, né? Não precisa você forçar. Eu não sei se ele é ateu. Eu não sei se ele tem uma revolta com Deus. E se ele foi muito religioso e teve uma revolta, né? Que acha que Deus não vai ajudar ele em nada. Então, se ele falou, não fala de Deus, tudo bem. Mas você pode falar para ele de fé, de esperança, de oportunidade, né? Tentar entender o que aconteceu com ele. Não é porque toda essa revolta, me ajude a te entender. Estamos aqui para te ajudar. É exatamente isso. Ir pelo caminho de não criar mais um embuste com ele, né? Para ele não ficar bravo, para ele não ficar, né, chateado. Então, entra naquela questão que eu falei para vocês. Eu não vou usar Deus e Jesus em todos os casos. Se eu percebi que o Espírito, que eu posso falar para ele sobre isso, eu falo, né? Falo de Jesus, falo de Deus e tudo mais. Mas se eu percebo que não vai dar certo, aí eu me distancio um pouco, falo, tudo bem, mantém. Eu não vou deixar de ter fé, de confiança ou de querer ajudá-lo. Não, eu vou continuar querendo ajudá-lo, mas eu vou respeitá-lo, né? Eu vou respeitá-lo até o momento em que ele vai chegar um momento. Pode ser que ele até volte, que nem o Nilson falou, ele volta mais para frente e fala, olha, me desculpa, graças a Deus eu estou aqui com vocês, né? Mas naquele momento exato ele não está preparado. Leva lá para a gente, Jean, por favor. Fala o nomezinho e fala para a gente. Meu nome é Beth. Oi, Beth. E eu queria falar o seguinte, João. E se a pessoa é evangélica? Uhum. O evangélico não para de falar. Desculpa, não fala? Não para de falar. Não para de falar. E eu estive num café junto com uma amiga e tinha uma evangélica. Durante 2 horas, ela só falou de Deus. Ela não deixava... Se não parar de falar de Deus, né? Não parava. E citava a Bíblia, citava Marcos, Mateus, Lucas, João, seja lá quem for. Mas a menina não parava de falar. Eu comecei a me sentir mal. Uhum. Me fez mal aqui. Uhum. E daí foi falado de um caso espiritual, de uma operação espiritual de uma amiga nossa. Ela virou e falou assim, o que é operação espiritual? Eu achei um absurdo. Como não sabe o que é uma operação espiritual? Uhum. Mas a gente entra Então, eu comecei a me sentir mal, João. Sim. Aquilo começou a me fazer mal, entrar dentro de mim. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou embora. Eu não estou aguentando. A gente pode atender situação, como eu falei, né? Depois leva lá para o Genan, Jean, por favor. É só te comentar. A gente pode ter a situação em que o Espírito não pare de falar na crença dele? Pode, né? Só que você vai falar para ele com um jeitinho, falar, olha, meu irmão, posso falar só um pouquinho, rápido, né? Eu prometo. Não, mas aí você fala, eu prometo que eu vou ser rápido. Você deixa eu falar? Ele, por educação, o mínimo que ele vai fazer é deixar. Você fala assim para ele, tá, você tem todo esse conhecimento que eu acho muito bom, acho maravilhoso, tudo mais, mas você sabe o que está acontecendo com você? Você sabe onde você está? Você sabe o que aconteceu? Leva ele para a realidade. Lembra que a gente falou? Tira o espírito da projeção mental que ele está e traz ele para a realidade. Fala, o que você está vendo? Onde você está? Aí você traz ele para a realidade, você chama a atenção dele e ele consegue sair daquela situação. É para conseguir sair daquela situação. Então, a gente, lógico, eu não vou falar de espiritismo para ele, eu não vou rebater outros livros, não, eu vou só chamar ele para atenção.
Você percebeu o que está acontecendo aqui? Você percebeu qual que é a situação? O que eu entendi é o espírito encarnado. Você está falando de encarnado, no caso. Ah, sim. No caso de espírito encarnado, você pode fazer a mesma coisa. Você dá um minutinho. O que eu faria, João? Vou dizer eu, tá? O que eu faria? Se eu estivesse numa situação em que a pessoa fosse de uma outra religião e só ficasse falando daquela religião, eu ia falar para ele assim, nossa, interessante esse conhecimento todo que você tem e tal. Eu falo assim, mas você já pensou em tal coisa? Muda, tira o foco, mesma coisa. A pessoa está com a mente ligada naquilo, tira o foco da conversa no que ela está falando e joga num foco em que todos possam participar. Acho que é o jeito mais assim assertivo de fazer isso. Não conseguiu? Tá difícil, hein? Situação. Quando há um fanatismo é complicado. Exatamente. Oi, Jean, você ia falar? Aí eu pedi para falar, para fazer o Jean andar um pouquinho. Ah, sim. Então, aconteceu comigo a mesma pergunta, né? E eu sempre tento desenrolar ali na maior simplicidade, né? Então eu falei assim, meu irmão, estou tão feliz de você ter vindo aqui até nós, então o seu pedido será atendido. Então, sobre que assunto você gostaria de falar? Então ele começou a falar. E daí a gente desenrolou a conversa, eu entendi que ele estava em sofrimento e mostrei para ele que alguém que gosta muito dele trouxe ele até nós e que estava assistindo o nosso diálogo. E aí ele percebeu de imediato que tinha realmente alguém que ele conhecia, e aí eu convidei ele a acompanhar a pessoa e deu tudo certo. A gente vai entender o porquê, né? A gente vai entender a pessoa, você vai ouvir o que ela está falando para entender a pessoa. Uma coisa que é importante, gente, a espiritualidade não traz nenhum irmão para ser atendido que não está preparado. Tá? Ele pode, no momento do diálogo, parecer que não está preparado, mas se ele foi selecionado para ser atendido, é porque a espiritualidade já viu que ali há um potencial dele ser auxiliado. Não importa se é no dia ou daqui 5 anos, mas ele tem o potencial de ser auxiliado. Oi, Rô. Ô, João, eu acho uma coisa muito importante é você não contar historinhas, não mentir para ele. Isso, exatamente. Não inventar coisa, não criar história, né? Ser sincero e direto com ele. Mais alguém? Palmas então para todos os participantes. Muito bom, gente. Obrigado. Vamos ver os 6 agora? Eu exijo ver meus filhos agora. Como ousa contrariar uma ordem minha? Você lembra, né, João? Terça-feira aconteceu esse caso. E aí? Quem quer falar? Fui eu que fiz esse diálogo. Não. Depois eu falo o que eu falei. Primeiro eu quero ver se eu estou certo. Fala vocês. Oi? Quem vai? Ela que tinha um Opala. Eu já vou contar esse diálogo que foi maravilhoso. Fala, Marcelo. Quem ouviu o diálogo que eu fiz também não pode falar. O Marcelo estava do lado, né? Oi. Olha, o Nilton quer que a Cidinha fale. Eu acho que a Cidinha vai conseguir falar muito bem sobre isso. Fala, aliás, Cidinha. Levanta a mão. Ela não quer levantar a mão, tem que ser na força. Ô, João, eu acho assim, difícil a gente falar numa simulação sem estar sentindo o ambiente. Sentindo, né? A situação, tudo. Porque quem está dialogando já ouviu toda a conversa. Está inteirado com a situação. Você está no meio fluídico, você tem assistência do seu amigo espiritual, de todo o grupo. Então, simular, difícil. Eu acho assim que a gente não seria verdadeiro na simulação. A simulação é mais para a gente falar assim, quais seriam as saídas que a gente teria, mais ou menos. Eu acho assim, né, como você fez o diálogo, vai ser bom a gente ouvir o que você falou. Mas, num caso desse, eu iria por esse caminho. Olha, meu irmão, agora nós vamos cuidar de você.
Quem está precisando de cuidado no momento é você. Então, vamos ver o que aconteceu. Vai chegar um momento, porque Deus é misericordioso, Ele vai proporcionar esse reencontro para você, mas no momento que você tiver condição. Exato. Não agora. Então, agora vamos ver o que nós podemos fazer por você. Você se reequilibra, você se reajusta, e vai chegar um momento que eles vão te proporcionar isso. Se eu vejo que o diálogo não sai, que ele está insistente, é isso, eu falo, olha, a nossa conversa, o que eu pude fazer para você, nós fizemos até agora. Daqui para frente são com esses mensageiros que te trouxeram até aqui. Exato. Eu iria por esse caminho. Foi exatamente o que eu fiz, eu só adicionei uma coisa, que depois eu conto que eu adicionei, que mexeu com ela, era uma irmã. Mas exatamente essa saída que a Cidinha falou, no momento é o que dá para fazer, você vai se reequilibrar para no futuro ver o que a gente consegue fazer. Muito bom, palmas para a Cidinha, gente. Ela estava insistente, falando o que queria, que era uma ordem que ela queria, eu vou gritar aqui, você vai ver. Eu falei assim para ela, minha irmã, vai adiantar fazer birra agora? Na situação que você está, você vai fazer birra mesmo? Tem certeza? Fui firme com ela. Falei desse jeito. Ela parou assim. Não, mas é que você entende a situação. Aí mudou. Você entende a situação que eu estou? Eu falei, eu entendo. E é por isso que eu estou te dizendo que no momento não vai ser possível. Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir. Mas eu quero ver meus filhos. Eu falei, agora não vai ser possível. Eu peço a espiritualidade que possa encaminhar essa irmã, para que no momento certo ela fique mais tranquila, mais calma e possa ser auxiliada. E falei para o médium abrir os olhos. Ela desencaminhou, fiz o atendimento, ele desligou, o médium retornou e fizemos o atendimento. Mas eu falei para ela, vai adiantar fazer birra agora? Então assim, eu fui sincero com ela. Tipo, você está fazendo birra. Eu vou gritar, você não sabe o que eu posso fazer. Você vai fazer birra? Eu falei para ela, mas eu falei num tom assim mas você vai fazer birra mesmo? Tem certeza que você vai fazer isso? Aí ela, reduziu. Ela tinha muito dinheiro, Ela até comentou assim, ela chegou, já vou passar já a palavra lá. Ela chegou dizendo assim, eu estou vendo o meu corpo no velório. Tem um monte de gente falsa do lado do meu caixão. Eu falei, meu Deus, Eu falei, tá. Daí comecei a conversar, comecei a entender. Falei, mas isso não está acontecendo mais. Você não está eu não estou nessa situação com você. Eu estou em outra situação, eu estou em outro momento. Não, porque você está aqui comigo. Eu falei, não estou. Isso já deve ter acontecido. Não, ela falou assim, está sendo na sala da minha casa. Olha os detalhes. Você comentou, na sala não faz mais isso há muito tempo. A não ser que seja muito tempo atrás, ou seja uma cidade muito do interior, Eu falei, aí eu fui pelo caminho do tempo. Eu falei, olha, já faz muito tempo que isso aconteceu. Não faz o que aconteceu, porque eu falei para o meu marido, eu falei para ele não pegar o Opala, que a gente pegou o Opala, eu só vi a última coisa, eu vi uma luz de um caminhão. Eu falei, vocês tinham um Opala? Tinha, meu marido tirou zerinho. Eu falei, então não foi agora. Você tirou um Opala zero, foi na década de 80 pelo menos, 70, 80. Então, vocês percebem, o que o Espírito fala é importantíssimo, gente, para você captar a situação e falar, vou por esse caminho. E a gente conseguiu, ela entendeu que ela estava aqui, ela enxergou que ela estava aqui, tudo mais, aí que ela começou com a birra de querer ver os filhos, Então assim, é um desafio atrás do outro diálogo, você resolve um desafio, vem outro, Então, é legal. Nosso companheiro largou a mão lá no fundo, por favor, leva lá, Jean, o Roberto. Eu acrescentaria que os filhos também não estão preparados, não estariam preparados para ver a mãe. Perfeito. Exatamente por ela estar sendo velada ainda, porque há uma necessidade de preparação para os filhos verem, reencontrar a mãe. Exatamente. Esse ponto adicionado aí, importantíssimo de falar, o momento não é adequado, vai que você vá lá e desequilibre mais ainda. Muito bom, gente. Palmas de novo para todo mundo. Muito bom. Caso 7. Meus filhos
não posso deixá-los. Que será deles sem mim? Preciso voltar. Gente, você ouvir uma mãe falando isso no tom que ela falou, fui eu que fiz esse diálogo também lá no Centro Espírita Allan Kardec. É impressionante, gente. O tom que ela colocou de dor, de desespero, assim, que nem a Cidinha falou, aqui a gente fazendo a ideia é uma coisa, a gente vai pelos caminhos e tal, mas na hora que você está ali ouvindo aquilo, a coisa muda, né? Então, por isso que a gente tem que contar muito com a espiritualidade. Quem quer falar nesse caso? Por favor. Ô João, eu já passei por uma situação igual a essa aqui. Eu comentei para a mãe que eles estavam tendo uma ajuda, uma proteção para ela ficar tranquila, né, que eles estavam sendo bem cuidados, né, que agora realmente também não poderia ela voltar para cuidar dos filhos, né, e ela se acalmou bastante. Depois ela percebeu que ela estava, na verdade ela já tinha percebido que ela estava desencarnada, né, mas de eu comentar isso com ela, que eles estavam sendo tratados, bem cuidados, ela se acalmou bastante. Importante, muito bom. Se a mãe está desesperada por causa dos filhos, o que você vai falar para ela? Os filhos estão bem. Ah, João, mas eu não sei se os filhos estão bem. Gente, claro que está. A espiritualidade, a gente não tem confiança, né? Eles estão bem, calma, está tudo bem, eles estão sendo cuidados, eles estão sendo tratados, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você precisa cuidar de você agora, porque se você não cuidar de você, como é que você vai ajudá-los? Né? Então você vai pelo caminho exatamente que ele falou, da gente falar para ela, está tudo bem, né? Não precisa você voltar. Eu entendo que a mãe, né, quer voltar, mas não precisa, está tudo bem. Cuida de você primeiro para você poder cuidar deles. Muito bom, gente, palmas. Muito bom. Perceberam que é técnica alinhada com amor? Tem que ter amor, né? Como é que você vai, qual a inflexão de voz que você vai usar para falar isso para uma mãe em desespero? Você vai usar uma inflexão de voz de amor, né? de tranquilidade, passar tranquilidade. A sua voz, enquanto dialogador, tem que passar tranquilidade para o espírito. Você tem que passar tranquilidade, tem que sentir na sua voz que você está tranquilo. Porque se ele percebe que você está nervoso, ansioso, alguma coisa, ele vai ficar, né? Se ele não cuida dele, como é que ele vai cuidar de mim? Então a gente tem que ter essa tranquilidade, essa forma de pensar aí, muito importante. Quem mais quer falar um pouquinho disso? Pois não, Cidinha aqui, ó. Peraí, deixa eu só já chegar, para poder gravar, sair na gravação. Pode falar. E eu iria mais ou menos pelo mesmo caminho do diálogo anterior, né? Mas a gente como mãe, eu falaria para ela, minha irmã, eu te entendo, eu sou mãe, perfeito. Eu sei a sua dor, eu sei a sua preocupação com os filhos, mas nós temos um Pai amoroso que não desampara nenhum de nós. Perfeito. E tem alguém com muito carinho cuidando dos teus filhos. Vamos cuidar de você agora? Perfeito. Vamos cuidar desse coração machucado, doloroso, saudoso. E fique tranquila. Os seus filhos estão sendo bem cuidados. Eu iria por esse caminho também. Palmas de novo, gente. Vocês perceberam? É diferente o diálogo de uma mãe para uma mãe, né? É interessante. E pode perceber que a espiritualidade ela vai colocar o dialogador que melhor vai conseguir se sair na situação, né? Então ele vai colocar ali. Então, se colocar no lugar do irmão é essencial. Essencial. Não pode deixar de se colocar no lugar da pessoa que está sendo atendida. Muito bom. Tem um irmão lá que pediu lá, uma irmã pediu lá no fundo. É a Gabriela. Achei legal falar também, né, comentar um pouco, porque aconteceu comigo, né, um diálogo desse, e até acho que um pouco da história que a gente conversou sobre a questão de obsessão não por ódio. Sim. Era uma mãe que ela, né, tinha desencarnado e ela estava ali fixa no filho, e tinha visão, e tinha condição de tudo, e ela foi trazida. Então, que ela via a mãe segurando o bebê dela, e ela estava num desespero assim, gigante de
eu não consigo mais ver minha mãe segurando meu filho, agora quem está com ele e tudo. E aí também uma mãe que estava dialogando comigo e assim, conduziu lindamente, assim, acalmou, sabe? Foi bem bonito de ver mesmo. Exatamente. Às vezes a mãe não sabe, a mãe, o pai, o filho, o irmão, não sabe que está fazendo mal, né? Ele não tem ódio, mas ele acha que está fazendo o melhor, né? Já aconteceu, isso que você falou também já passei, tipo, olha, mas eu achei que eu estivesse ajudando. Então, mas para ajudar você precisa saber, tem que saber ajudar. Esse exatamente. Do diálogo. Maravilhoso, gente, muito bom. Palmas também, porque quando a gente fala de mãe não tem jeito, né? A gente fica sempre emotivo. Muito bem. Caso número 8. Sou psiquiatra. Estou aqui para ajudá-lo. Me diga, como eu te ajudo? Obrigado, Vanessa. Obrigado. Já passaram por isso? Eu já. Eu já passei por isso. E aí? Você vai atender o cara, ele quer te atender. E aí? Faz uma consulta grátis, né? Vai saber o que ele vai cobrar depois. Quem quer falar, gente? Quem gostaria de falar desse assunto? Pois não. Traga para nós. Deixa ele trazer o microfone para você. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Nesse caso aí, eu acho que ele não sabe que ele desencarnou. Porque se ele chegou assim com tanta certeza que ele é psiquiatra, que ajuda você, então... Acha-se que ele não sabia, né? Que ele não sabe. Eu iria deduzir isso. Me passaram duas coisas pela cabeça quando ele chegou falando isso. Das duas, uma. Ele não sabe que desencarnou ou é um zombeteiro. Ou quer testar. Não era um zombeteiro. Nossa. Não era um zombeteiro. Ele não sabia que tinha desencarnado. Ele estava no consultório dele, na cabeça dele. E daí você conseguiu saber qual foi a causa do desencarne? Para ele estar no consultório? Conseguimos encontrar. Depois eu conto, eu quero ouvir de vocês primeiro. Quero ouvir o que vocês fariam. Eu acho que seria, então, já que eu deduzi certo, levá-lo, né, a questionar se você está bem, o que você está vendo, por que você está aqui, o que você espera que eu possa ajudá-lo, né? Bom, tá certo que ele vai falar que nada, porque ele que quer ajudar a mim, se tudo caso, mas eu iria por esse lado, né? Por que ele está lá, o que ele está vendo? Eu acho que seria a minha primeira pergunta. Tentar chamar a atenção dele para a realidade. Quem está com ele, o que você está vendo? Eu acho que seria o primeiro passo isso. Muito bom, palmas, muito bom. Eu fiz assim, gente. Eu cheguei e falei assim, seja bem-vindo, como eu posso te ajudar? Ele falou assim, eu sou psiquiatra. Ele falou assim, eu estou aqui para te ajudar. Me diga, como é que eu te ajudo? Eu falei, olha só, você é psiquiatra? Eu falei, sim. E onde você está agora? No meu consultório. Eu falei, você atende bastante? Atendo o dia todo, é uma correria, das 7 da manhã às 8 da noite. Eu falei, que bom, eu falei assim, você é um excelente profissional, sou bastante profissional, trabalho bastante, gosto de atender as pessoas, de ver os problemas. Então eu entrei na conversa com ele para ver o que ele ia falar. Aí eu perguntei assim para ele, mas fala uma coisa para mim, você não está trabalhando demais, não? Eu falei, então, rapaz, sabe que eu estou? E sabe que ultimamente eu estou sentindo uma dor no peito esquisita? Pum! Liguei os fatos, né? Falei, é mesmo? Eu falei assim, pois é. Mas você não vai no médico para ver isso aí? Vou nada. Eu conheço o meio do médico, vai mandar eu tomar remédio, um monte de coisa, eu não quero saber. Eu falei, meu irmão, pensa bem. Você está com dor no peito. E você está conversando comigo. Aonde você está conversando comigo? Não, aqui no meu consultório. Eu falei, aí é que está. Eu não estou no consultório seu. Não? Eu falei, não. Presta atenção onde a gente está. Aí ele começou e ficou quieto assim. Esse monte de gente falando. Chegou aqui na sala. Trouxe para a sala. Falei, você está numa parte aqui de uma casa onde a gente conversa com as pessoas que chegaram para serem auxiliadas. Ele falou assim, mas o que aconteceu comigo? Eu falei, boa pergunta. Você não falou que você estava com dor no peito? Você não falou que você estava com uma coisa estranha, esquisita? Você não lembra de nada que aconteceu? Aí ele teve um flash dele tendo um infarto no escritório. Ele morreu no escritório, teve um infarto no escritório, que ele lembrou e falou assim, eu tive um infarto
falei, pois é, você conseguiu ser atendido? Não sei. Eu só lembro do infarto e agora estou conversando com você. Eu falei, pois é, meu irmão, alguma coisa aconteceu. Eu morri? Eu falei, não, se você tivesse morrido, a gente não estava conversando. Eu falei assim, o corpo pode ter morrido. Eu falei, mas você está aqui vivo, em espírito. Aí ele ficou um silêncio assim, constrangedor. Eu falei, fiz besteira, né? Aí fiquei esperando e falei assim, então é verdade esse negócio de espírito? Eu falei, é verdade, nós somos espíritos. Mas o que vocês fazem aqui? Eu falei, aqui é uma casa espírita. Nossa, aqui é uma... Eu sempre tive curiosidade. Eu pensei que fosse um impacto maior para ele, mas o cara era tão racional, que ele não impactou por ter desencarnado. Aí a única pergunta que ele fez foi a seguinte, e a minha esposa e meus filhos, e agora? Eu falei, olha, a espiritualidade vai cuidar, Deus vai cuidar, você pode ter tranquilidade, tal. E ele falou, mas e agora? Eu falei, agora você vai ficar aqui nessa casa que vai te dar o amparo, o apoio que você precisa para seguir adiante. Ele, tá bom, obrigado pelo atendimento, obrigado pela conversa. E foi. Eu fiquei pasmo com a tranquilidade dele, porque se eu estou no lugar dele, eu já estou, desesperado, mesmo sabendo de tudo, a gente, E ele extremamente racional e lógico. Então eu fui pelo caminho de conversar com ele puxando o assunto. Então você vai puxar o assunto para você ver se ele fala o que está acontecendo, Então foi muito interessante esse diálogo aqui. A gente até discute quando tem curso de diálogo lá no Kardec, tem bastante, ele é usado como também exemplo para ser trabalhado. Muito bem, alguém quer falar mais alguma coisa do psiquiatra? Não? Tranquilo? Palmas para a espiritualidade, Porque se não é ela, a gente está perdido no diálogo. Tudo bem? Agora vai começar a dificultar um pouquinho. Caso número 9. Sim, me matei, mas para ela sentir dor. Suicídio. Quem quer falar de suicídio? Difícil, hein? E ele ficou. Você imagina, gente, ele se matou para causar dor numa pessoa. Quem quer falar? Quem quer falar sobre isso? Qual caminho tomaria? Um de cada vez, gente, senão todo mundo fica ruim. Eu vou indicar. Hein? E aí? Quem quer falar um pouquinho pra gente? Vai lá, a Ana Paula vai falar aqui já, por favor. Aqui, ó. Creio que eu começaria assim. Eu sinto muito por você ter tomado essa decisão tão drástica para tentar afetar outra pessoa. Mas levaria ela a pensar que será que a pessoa que ela tentou afetar realmente foi afetada? Quem saiu mais prejudicado? Quem perdeu a oportunidade de mostrar o quanto o amor, a sensibilidade que nós temos para com os nossos semelhantes, com as pessoas que nós gostamos, o quanto ela deixou de fazer isso pelos familiares. Se naquele momento tão desesperado, ela pensou que existia outra pessoa, um parente próximo que o ama muito e que ele deixou para trás. Será que ele realmente fez com que a pessoa certa sentisse a dor? E que a gente deve pensar muito antes de fazer qualquer atitude assim tão drástica, mas que Deus, em sua misericórdia, estava dando a ele a oportunidade dele repensar as suas ações, se restituir e melhorar, para que ele pudesse ter novas oportunidades e assim ficasse melhor. Gente, palmas, Não precisa nem falar. Muito bem. Exatamente o ponto de falar para ele, será que a pessoa que tinha que sentir dor sentiu mesmo a dor?
Será que essa dor não está muito maior em você agora do que nela? Será que eram os motivos certos, eram os motivos corretos de você fazer o que você fez, né? Mas sempre mostrar para ele não julgamento, né? Não falar para ele, pô, você não devia, você fez errado. O ponto que a Ana Paula conversou, eu sinto muito por você ter tomado essa atitude, mas tem que sentir, né? Você tem que falar para ele, sinto muito, sentindo, né? Não adianta só falar da boca para fora que ele vai perceber. Sinto muito, né? E ir pelo caminho de que... E outra, que vai ter outra oportunidade, né? Que ele vai poder reencarnar novamente. Quem sabe até encontrar com ela numa nova encarnação para resolver isso, né? Mostrar para ele que Deus é misericordioso, mesmo tendo a atitude que ele fez, né? Porque a questão do suicídio é complicada, gente. Ele traz um monte de crenças, né? Porque a gente ouve falar, por exemplo, na Igreja Católica, né? Se você se suicidou, você vai para o inferno direto, né? Aí no Espiritismo a gente ouve falar, não, porque a pessoa que se suicidou vai sentir as dores na carne até a desintegração. Então é complicado. Se a gente chegar com esse pensamento, ele vai perceber e vai desequilibrar, né? Então, pensamento de amor, de caridade, de compreensão para o lado dele, para que ele possa sentir isso. Muito bem. Quem mais quer falar disso? Ninguém? Passou? Foi tudo bem? Tiraram todas as dúvidas sobre isso? Sim? Vamos para o 10 então? Agora os últimos são... Os 3 são... Chegamos na praia. Conseguimos. O plano deu certo. 150 mil homens comigo. Muitos morreram do meu lado. Mas eu não sei como eu sobrevivi. Você sabe se Hitler foi morto? Do que ele está falando? Primeira coisa de tudo. Dia D, 6 de junho de 1944. Parada de Normandia, praia de Normandia. Né? E aí? Quem quer falar? Exatamente. Saber um pouquinho de história nessas horas ajuda muito. Porque a gente sabe o que está acontecendo. Né? Sabe como falar com ele, porque eu sei o que está acontecendo. Quer falar, Marcelo, um pouco para a gente sobre isso? Leva lá com o Marcelo. Não, é nada. Como que você iria? Qual o caminho que você tomaria? Pois é, isso foi há muito tempo, né, meu irmão? Deu certo. Os aliados venceram essa batalha e conseguiram, mas isso é uma página já virada da história. Você fez parte dela, mas já não está mais naquele ponto. Eu traria ele para cá, né? E procuraria fazer com que ele entendesse que muitos morreram, mas a vida continua. Ele estava conversando comigo e tentaria encaminhá-lo dessa forma. Dessa maneira. Exatamente, o palmo para o Marcelo, gente, muito bom. O primeiro ponto que o Marcelo tocou assim, quando ele fala, chegamos na praia, conseguimos, o plano deu certo, e você tem que saber se ele está na praia ainda, né? Mas onde você está? Eu entendi que ele estava na praia. Sim, aí você entende onde que ele está. Se ele está na praia ainda, você vai começar a falar para ele exatamente o que o Marcelo falou, olha, isso já aconteceu, já passou, pode até falar, os aliados ganharam, né? Aconteceu dessa forma, mas não está mais acontecendo, você está fora disso agora, você está em outro momento, né? Mostrar para ele que você não está lá também, eu não estou na Normandia, né? Eu não estou na praia, mas bem que a gente queria estar lá, né? Na praia bonita pelo menos, a gente... Então a gente vai falar para ele que isso já aconteceu e vai tentar trabalhar com ele para ele enxergar a realidade espiritual. Se ele conseguir enxergar, ótimo, né? Se ele não estiver tanto preso na guerra, aquela coisa toda, né? Mas a gente vai conseguir tirar ele da situação que ele está e passar ele para a realidade, mostrar a realidade para ele. Você pode, nesse caso aqui, se eu não me engano, ele perguntou assim, mas em que ano nós estamos?
Aí a gente falou para ele, era 2024, né? Foi 2024. Ele falou assim, nossa, mas ele fez uma conta rápida, 80 anos. Eu falei, pois é, e onde que eu fiquei esse tempo todo? Eu fiquei, pois é, você ficou preso na praia, você ficou preso naquela situação, né? Você não está mais lá, você está agora aqui. Aí ele começou a enxergou que estava aqui na casa, enxergou que estava no trabalho, e ele foi encaminhado. Só que é interessante, como ele era um soldado, a disciplina dele era muito interessante, que eu falei para ele, agora você precisa fazer tal coisa. Não, sim senhor, tudo bem, a gente vai fazer isso. Não. Foi aqui também, foi com o Rick. Ele começou, exato, bem lembrado, João, ele começou trazendo em inglês, né? Aí os passos que eu tinha comentado com ele aqui, eu pedi para a espiritualidade, falei, ajuda nesse ponto, falei para o espírito, começa a comunicar por pensamento que o médium vai conseguir traduzir. Aí saiu em português. Foi isso que aconteceu, né, João? Vou trazer aqui. Eu estava junto aqui do lado quando você estava dialogando, e para ele cair na real, a espiritualidade trouxe os amigos dele. Tinha um comandante dele, ele era um capitão. Tinha um comandante dele e o pessoal que invadiram junto deles. E logicamente todos encarnados, né? E para ele acreditar, trouxeram aqueles irmãos juntos, a equipe dele, porque ele estava muito apavorado, né? E não estava aceitando, né? Oi? Não, nesse tempo todo que passou, ele fez a pergunta assim. Então, com esses 80 anos, com certeza. Com certeza. A gente não entrou tanto no ponto de falar do Hitler com ele, porque isso causa muito desequilíbrio ainda, né? Tanto para ele quanto para, né? Enfim, lembramos, nós estamos aqui para julgar ninguém, é só a história que conta. Só que falou que venceu, né? Que deu tudo certo. Mas é interessante isso que o João falou mesmo, porque ele teve todos os amigos que vieram, a espiritualidade colocou os amigos dele para que ele pudesse ver e ser auxiliado, né? Esse exemplo aqui eu trouxe, que é muito bom para a gente falar de história. É bom conhecer um pouquinho da história, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Teve uma vez que eu fiz um atendimento, o Espírito falou assim para mim, ele começou falando assim, mas que magia negra é essa? Eu falei, que magia negra, meu irmão? Eu bati com um avião no navio e estou vivo. Eu falei, caramba, o cara está em Pearl Harbor, cara. O cara está lá com o japonês kamikaze. Eu falei assim, olha que coisa louca, cara. Aí eu não falei isso para ele, mas eu comecei a conduzir o diálogo, sabendo de uma situação, falando para ele, olha, a vida não termina, né? Isso, enfim, foi um diálogo que a gente levou com ele. Mas conhecer um pouquinho dos acontecimentos históricos é bom, porque ajuda a gente no diálogo, né? Isso é muito bom. Tudo bem? Então tá bom. Caso 11. Por que eu sou o obsessor? Vocês só se importam com a garota? Querem saber o meu lado da história ou só te interessa o lado dela? Eu fiz esse atendimento, depois eu conto a história toda para vocês, quem não souber, eu já contei algumas vezes, mas quem não souber, depois eu conto a história toda. Quem quer falar dele? Está acabando, gente, força, vai. Quem quer falar desse cara? O que vocês falariam para ele? Leva lá para eu vou. É difícil. Como eu já sei, eu não vou falar. Eu vou situar. Mas é difícil, tem que saber o porquê que ele está... Chegou nesse contexto. Que ele está fazendo essa pergunta. Eu vou contar a história para vocês. Uma vez eu estava lá no Centro Espírita Allan Kardec, e a gente ia começar a reunião mediúnica, na quarta-feira. E chegou um casal e passou pelo acolhimento, que lá você tem um acolhimento, depois você vai para a preleção e para o passe. E o acolhimento é um trabalhador da casa que vai explicar como é que funcionam os trabalhos, entender qual que está acontecendo a situação e tudo mais. Aí a acolhedora veio para mim, conversou com eles e veio falar para mim assim, João, você viu a menina? Eu falei, vi. A menina, a filha deles, devia ter uns 5 anos, 4 ou 5 anos. A menina estava magérrima,
faltando cabelo na cabecinha dela, toda marcada. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essa menina? Eu falei, então, os pais não sabem. Ele falou assim, os pais gastaram todos os recursos que eles tinham, levando a menina em médico, fazendo exame de tudo, não acho que ela tem. O último recurso deles é vir num centro espírita, eles são evangélicos. Eu falei, a coisa está mesmo realmente bem complicada. Eu falei, né? Ela falou assim, será que é um obsessor que está fazendo isso com ela? Eu falei, pode ser, vamos fazer o seguinte, passa o nomezinho dela para mim, que eu vou na reunião mediúnica fazer uma vibração, eu faço a vibração no começo da reunião, a gente vibra pelo nome dela. Se tiver alguma coisa, tiver algum atendimento, a gente atende. Vamos fazer assim? Tá bom. Não falamos nada para os pais. Os pais não precisam saber de nada. Vai lá, toma o passe e tal, e tá bom. Fui para a reunião mediúnica, expliquei o caso para a equipe, começamos o trabalho, fiz a vibração, a médium ergueu a mão. Eu cheguei do lado e saudei, né? Tudo bem? Como posso te ajudar? Ele falou isso aqui para mim. Por que eu sou obsessor? Vocês só se importam com a garota? Querem saber o meu lado da história ou só te interessa o lado dela? E aí? O que vocês responderiam? Foi exatamente o que eu falei. Estamos aqui para ouvir o seu lado. O lado dela já ouviu lá. Agora eu quero ouvir o seu lado da história. Conta para mim o que aconteceu. Aí ele contou. Ele falou o seguinte, há 700 anos atrás, essa menina que vocês estão vendo aí, era uma poderosa imperatriz. Ela teve um filho. Esse filho que ela teve, veio com um problema seríssimo, que hoje vocês chamam de mediunidade. Mas há 700 anos atrás, você sabe como isso se chamava? Bruxaria. Ele falou, pois é. Você sabe o que faziam com bruxos na minha época? Fogueira. Pois é, essa mãe mandou o filho dela para a fogueira. Você sabe quem era o filho, né? Falei, sei. E aí? Ele falou para mim assim, estou certo de querer vingança ou estou errado? E aí, gente? Estou certo em querer vingança ou estou errado? Vai falar para ele que está errado? O cara com sangue no olho. Não, você está errado. Não. Eu falei assim para ele, olha meu irmão, eu vou ser bem sincero com você. Eu entendo, né, ou pelo menos tento entender a sua dor. Eu sinto muito, falei para ele, pelo que fizeram com vocês. Sinto muito mesmo. Eu sou médium, sabia? Falei para ele. Ah, você também? Eu falei, eu sou médium. Graças a Deus hoje não põe a gente na fogueira mais. Falam mal, falam um monte de coisa, mas não põe a gente na fogueira, os tempos mudaram. Eu falei, mas olha, vai adiantar você se vingar dela? Vai adiantar você desencarnar ela? Vai adiantar você fazer mal para ela? Para quem que você está fazendo mal? Para você mesmo. Olha o que você está fazendo com você. Você quer levar na sua história, você quer levar na sua bagagem o mal que você vai fazer, um desencarne? Você não é uma pessoa má, eu falei para ele. Você não é uma pessoa má. Aí na hora me veio uma imagem na cabeça dele menino. E eu falei para ele, aquele menino que se preocupava tanto com os irmãos, que se preocupava tanto com os outros, né? Que procurava não contar o que via para não passar, né, vergonha ou ter medo. Esse menino quer vingança? Aí ele parou. Eu falei, realmente eu não sou mau. Eu falei, então, você vai se entregar à maldade? Não, mas eu ainda quero vingança. E foi embora. Nós atendemos ele por 5 trabalhos. 5 atendimentos. No 5º, a gente conseguiu demover ele da ideia. Ele conseguiu falar, olha, eu ainda sinto muita raiva dela, mas eu não quero me vingar mais. Eu não quero fazer isso para mim. O que eu faço com essa raiva que eu sinto dela? Falei para ela assim, aos poucos você vai conseguir resolver isso. Quem sabe você não pode voltar como filho dela de novo. Os tempos são outros, né? Você pode não ir mais para a fogueira agora, quem sabe você pode concluir o seu trabalho. Eu não sei. Ele falou assim, eu não sei, não consigo perdoar ela, mas eu não vou mais fazer mais nada. E foi embora. A espiritualidade levou ele. Então,
mesmo tendo 5 atendimentos, mesmo tendo conseguido afastar ele daquela ideia, ele não perdoou. Mas a gente quer que ele perdoe? Não, deixa ele. Na hora dele, no momento dele, no dia dele, ele vai conseguir perdoar. Não é no diálogo ali que ele... Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é nosso intuito que ele faça ali, vire um santo naquele momento. Não. Então esse é um atendimento que mexeu bastante com a nossa equipe, né? Ele não voltou mais depois, isso faz tempo, já faz uns 6, 7 anos que aconteceu isso. Ele não voltou mais, não temos mais notícias, né? Mas eu digo para ele hoje, onde você estiver, que Deus te abençoe, né? Que você possa conseguir encontrar a paz no seu coração, porque realmente ele é um exemplo para a gente de atendimento, né? Mas que ele possa ter a verdade dele encontrada com muito amor, com muito carinho, né? Que Jesus abençoe ele. E a menina, pouco tempo depois foi vista lá no centro, livre de qualquer problema, bem de novo. Os pais estão lá no Kardec até hoje trabalhando. Os pais estão lá trabalhando até hoje. Muito bom. Muito bom. Ou pelo amor ou pela dor, exatamente. Último caso. Quem diria você se fazendo de santo hoje com essa roupa nova? As pessoas aqui sabem quem é você? Sabe o que você fez? E aí, gente? Quem quer falar desse? Quem quer falar desse? Ninguém? Oi, vai lá, Jean, por favor. Nomezinho e fala pra gente. A Márcia quer falar também? Daqui a pouco a Márcia fala já. Luci, eu não tenho experiência ainda, né? Estou aprendendo, mas eu falaria assim para ele, irmão, eu sei quem eu sou, meu coração sabe bem, e sei que eu sou muito falho, mas estou aqui na luta, todo dia. Todo dia é uma luta nova. E você? O que você está fazendo? Qual luta você está lutando? Palma, gente. É exatamente isso. Não mostrar superioridade, não entrar em confronto, não entrar em batalha, não querer provar que você, não, eu não sou ruim não, sou bom, não. Não, olha tudo que eu faço aqui na casa, não. Exatamente isso, olha, sou falho mesmo. Sei que eu errei muito, graças a Deus não tenho acesso para lembrar. Sei que eu errei muito, não quero que você me fale o que eu fiz também, porque às vezes quer falar, quer que eu te fale? Não quero saber. Sou muito falho. Eu estou fazendo minha parte. E aí, você? Você está fazendo a sua parte? O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para mudar? Você está olhando o meu lado e o seu? Você está olhando? Mas com muito amor, com muito carinho. Muito bem. Oi, Márcia. É exatamente isso mesmo, né? Eu não sou dialogadora, mas tem que ter humildade, né? Primeira coisa, todos nós estamos no mesmo barco. Se estamos encarnados aqui nesse planeta, é porque nós não somos perfeitos. Não. Então nós temos que, não perdoar os outros para que os outros nos perdoem. Exato. Também. É a humildade, o caminho é esse. O caminho é esse. Muito bem. Palmas para a Márcia também, gente. Muito bom. Então, gente, humildade é o caminho, sinceridade é o caminho, né? Mostrar para ele que você sabe que se você demonstrar para ele orgulho nesse momento, é tudo que ele quer. Tudo que ele quer é expor você, né? Se você mostrar orgulho, se você mostrar irritação, desequilíbrio, é o que ele quer naquele momento. Então você vai no caminho da humildade, você vai no caminho da aceitação, tudo bem, e você vai trabalhando com ele e vai ajudando ele. E falar para ele, tudo bem, você está falando de mim, mas eu estou aqui para te ajudar. Como que eu te ajudo? Qual é o seu problema? Por que você está falando assim de mim? Você deve ter acesso, você deve me conhecer de lá de trás, né? E aí, eu estou aqui trabalhando. Que nem você falou, cada dia é um leão, né? E você? Como que a gente pode te ajudar nesse ponto? Então, ir com calma, ir com o João, né? Ir com calma, né? Ir com tranquilidade. Isso aí aconteceu comigo. Eu disse tudo isso pro irmão, só que ele falou que eu fiz, mas eu não vou falar aqui. Não. Melhor não. Melhor não. E eu senti. A história é mais ou menos assim, que quando
nas minhas reencarnações, foi dito para mim isso, né? Não é eu que estou falando. Eu comprometi trazer esse irmão junto comigo, né? Porque para ajudar ele, né? Como que eu posso dizer? Se desenvolver, se desenvolver. E só que nesse meio, não só nessa vida, em várias que teve. Só que no meio tempo, por outras vibrações, ele saiu fora de mim. E depois de um tempo, acho que pelo compromisso que eu tinha com ele, ele voltou querendo me atacar de um problema físico que eu tenho de coluna aqui. Então ele falou que esse problema que eu trago comigo é referente a esse serviço que eu fiz no passado, com a família dele. Na hora, vou falar para você, eu fiquei chocado. Até a gente emociona um pouco. Mas aí eu falei para ele que não, que eu errei, né? Muito, quem que não errou aqui, que eu estava tentando melhorar. E já que foi dito que eu estava trazendo você comigo, eu vou convidar você, a partir de agora, continuar comigo, né? Essa casa aqui vai dar todo o suporte para você, a espiritualidade. E um dia nós vamos nos encontrar, né, para a gente se entender melhor. E não foi pouca coisa que eu fiz, não. Só isso, tá? Eu imagino. A gente, graças a Deus, a gente tem acesso ao passado, né? Graças a Deus. Quando eles vêm na reunião, geralmente eles vêm... a gente resolve muitas das nossas coisas do passado na reunião, né? A gente acha que, como eu disse lá no começo, é só mais um irmão que eu atendi. Não, ele tem ligação com a gente, pode ter certeza. Então, a gente viu que todos os exemplos que vocês deram permeou a humildade, permeou a compreensão, permeou a simplicidade na conversa com eles, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa ideia de que eles são irmãos, são pessoas como nós que precisam de auxílio, né? Muito bom, palmas para todos, gente, muito bom. Aqui está a bibliografia, livro dos médiuns, livro dos espíritos, livro da Terezinha, Falando com os Espíritos, do Américo Sucena, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, Diretrizes de Segurança, do Divaldo, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Esses são os livros aí que eu usei para a gente poder montar. Se alguém quiser o PowerPoint depois, a gente conversa aqui com o Léo, com a Vanessa, ver qual é a melhor forma de mandar esse PowerPoint, ou talvez colocar em algum lugar do site para baixar. A gente vê qual é a melhor maneira e fala para vocês daí que eu disponibilizo o PowerPoint, tá? Pode usar como base de estudo, pode usar como base de palestra, pode ficar à vontade, tá? Nada é meu, né? Tudo é compartilhado, a gente tem todo o aprendizado que a doutrina traz para a gente aí, é só uma forma de organizar a matéria que eu fiz. Eu queria agradecer imensamente pela presença de todos vocês, pela força, todo mundo está aqui até agora, 6h30 da tarde quase. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem nas casas de vocês. Obrigado por vocês auxiliarem esses irmãos que tanto necessitam, né? Obrigado por vocês estarem firmes e fortes. Eu sei que tem hora que dá vontade de desistir, eu sei que tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, eu sei. Pode ter certeza que todo mundo passa por isso. Mas é um trabalho para a gente se fortalecer, para a gente se entender e para a gente auxiliar não só esses irmãos, mas a gente mesmo. Muito, muito obrigado a todos. Ótimo fim de semana, ótima semana para todos. Não é para ir embora, calma que tem mais coisas para a gente falar. Espera aí. Deixa eu só passar aqui o slidezinho. Por favor, Vanessa, obrigado. Obrigada, João. Nós aqui da casa